Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. Beleza? Eu tô aqui fazendo essa videoaula para aqueles que precisam aprender um pouco melhor sobre esse probleminha, digamos assim, que a gente tem, esse empecilho, essa pedra no sapato que a gente tem na língua brasileira. E para aquele pessoal que tá revendo, que precisa lembrar, que precisa rever por uma questão de concurso ou por uma questão de simples vontade, qual seja o seu motivo. Que bom que você está aqui. Então vamos lá. A gente na gramática da língua portuguesa, a gente tem 4 tipos de porquê. Mas muita gente vê isso e se pergunta por que existem esses 4 tipos. Não seria mais simples ter um? Bom, eu concordo com essa ideia. Eu também concordo que seria muito mais simples ter um, mas infelizmente nem tudo que a gente quer é o que a gente consegue, e o português é assim. Então, o primeiro porquê, que é esse daqui, o que eu vou dizer dele? Este porquê, ele indica o motivo. É a mesma coisa, ele pode ser substituído por qual razão. Um exemplo disso daqui é alguém perguntar assim pra você: por que o fulano fez isso? Por que o fulano disse aquilo? Esse porquê, por que fulano fez isso? Fulano, ele pode ser substituído tranquilamente, sem alteração de sentido nem de correção da frase, pelo por qual razão. Ou seja, se o fulano fosse o João, eu poderia tranquilamente perguntar assim: por qual razão o João fez isso? Por qual razão a Maria fez aquilo? Entendeu? Ele é equivalente a por qual razão. Então, a gente pode gravar que o porquê separado, sem acento, equivale a por qual razão. Esse é o primeiro, é o mais difícil, é o mais complicado. Por isso que eu já decidi começar logo com ele, para você já ter essa clareza. Agora eu vou explicar o segundo. O segundo porquê, ele é o junto sem acento. Aí você vai me perguntar qual que é a diferença do porquê junto sem acento do porquê separado sem acento. A diferença é que o porquê junto sem acento, ele pode ser substituído por pois. Ao invés dele questionar o primeiro porquê, ele é dúvida. O segundo porquê, ele é certeza. Podemos dizer assim. Só não é isso que a gramática diz, mas para questão, para finalidade de concurso, para tema de concurso, para tema de estudo, para você na hora da prova você não ficar naquela confusão de você ver o porquê e aí você se confunde, você, pô, o que é isso? E agora? Então, fica na sua cabeça assim: o porquê separado de acento, ele é pergunta. Ele sempre vai estar perguntando alguma coisa. E o porquê junto sem acento, ele vai estar dizendo o motivo daquilo. Ele é equivalente a pois ou a motivo. Quer dizer, ou não. Ele indica motivo. Então, se alguém perguntar por que fulano fez isso, por que fulano fez aquilo, você vai responder: porque sim. Pronto. Ou porque ele quis, ou porque ele precisava, ou qualquer que seja a questão. Então, sempre tenha em mente que o porquê junto, sem acento, indica pois. Uma coisa interessante que eu estudando percebi é que se você olhar na substituição dos porquês, o primeiro porquê, ele pode ser substituído por qual razão. E ele é separado. Por qual razão, a gente escreve separado. Você não escreve por qual razão junto, né? E o segundo porquê junto, sem acento, ele é junto. E
pois é uma só palavra só. É uma só. Não tem separação. Você não escreve pois. Certo? Então, aí que vai a dica. Essa é uma dica muito legal que eu encontrei, que eu não tinha visto ainda. Eu mesmo percebi isso. E é uma dica interessante. O porquê separado sem acento, por qual razão? Então você já lembra, por qual razão é separado. Se está perguntando qual é o motivo, se está perguntando qual é a questão, qualquer coisa que seja, então é por qual razão. E por qual razão é separado. Então aquele porquê vai ser separado. Se ele está explicando, se ele está dizendo, ele indica pois. Ele está dizendo o motivo, ele está dizendo a circunstância, qualquer coisa que seja. Se ele está explicando, ele pode ser substituído tranquilamente por pois. E pois é junto. Então, não vai ter uma confusão. Isso aqui é claro. Entendeu? Então, isso é uma dica que não vai ter no livro, que o professor não vai te falar, que eu tô te falando que eu percebi, que não tinham me falado, eu mesmo percebi, então isso já recebe de grande valia. Agora, eu quero que vocês atentem nisso daqui. No porquê separado com acento e no porquê junto com acento. Esses sinais que eu coloquei aqui em cima, esses dois sinais aqui, é só para finalidade de didática. Para você ter a noção, para você ter entendimento que este primeiro porquê, ele está perguntando, então ele equivale a por qual razão. E este segundo porquê, ele está explicando, então ele equivale a pois, ele explica o motivo. Mas, na realidade, este acento aqui, ele vem devido a isso aqui. O porquê 3, ele ocorre por quê? Porque a conjunção não, o pronome relativo que, quando acompanhado de qualquer que seja o sinal, que, ou que, qualquer que seja o sinal, ele vai vir acompanhado, ele vai ser com acento e ele vai ser separado. Por exemplo, se você perguntar assim, mas a Mariazinha, ela bateu no Joãozinho. Por quê? Por quê? Esse é o famoso porquê de final de frase. Por quê? Você lembra, quando você olhar para esse porquê aqui, você lembra da criança chata. Mas mãe, por que isso, mãe? Mas por quê? Ah, mãe, posso jogar bola? Não. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele tá perguntando. Ele está perguntando literalmente, ele não é que nem esse daqui. A gente pode dizer que esse daqui está perguntando figurativamente. Como assim figurativamente? Ele quer saber a razão, ele quer saber o motivo de certa coisa, de certo assunto. E esse aqui quer explicar o motivo desse assunto. Esse daqui, ele quer esclarecer as coisas para esse daqui. Esse daqui não. Esse daqui, ele realmente questiona. Ele é o que vai terminar a frase questionando. Então é nele que vai vir esse acento e é ele que vai ser separado. Então este acento aqui de interrogação, ele vai gerar o acento circunflexo no pronome relativo que, e quando for questionamento, aliás, vai vir o porquê. Então, uma coisa que vocês gravem. Porquê separado com acento, sempre junto de sinal. E geralmente é esse sinal aqui. Então vocês, para ficar mais fácil, vocês vão decorar assim. O terceiro porquê vai ser sempre o porquê que vai vir acompanhado do ponto de interrogação. Por isso que ele é separado com acento. E agora, por último, mas não menos importante, o último dos porquês. O porquê número 4, que é o mais fácil. É o mais fácil, vocês vão entender. Não vou entrar em detalhes, até porque eu não sei os detalhes disso. Eu não sou gramático, eu só sou
um estudioso. Eu sou eu nem, na verdade, nem me interesso muito por isso. Mas é só estudo para concurso. E nos meus estudos eu aprendi isso. O quarto porquê é o porquê que vai vir acompanhado de artigo. Artigo definido. O, a, esses artigos. Então, especificamente o artigo que vai fazer com que o porquê seja junto e com acento. Então, esse aqui é o famoso me explique o porquê disso. Me explique o porquê disso. Ah, ela me disse me diga um porquê. Qualquer coisa. Geralmente quem vai vir acompanhado vai ser o como no caso do porquê número 3. Quem vai vir acompanhado é o sinal de interrogação, o ponto de interrogação. No porquê número 4, quem vai vir acompanhado vai ser o. Geralmente, não estou falando que em alguma frase que eu não me recordo agora para dar de exemplo, alguma frase pode ser que caia aqui no lugar do um A, mas lembre-se, este O aqui, ele é artigo. Ele é artigo. Aquilo que eu falei anteriormente, tem um porquê não conta. É numeral. Não é artigo também, mas quando ele for usado no sentido de numeral, ele não vai contar. Então, a gente considera assim, para finalidade de estudo, para finalidade de concurso, que este porquê aqui vai ser sempre acompanhado do artigo o, do a. Eu não me lembro uma frase para dar de exemplo que ela use o ou que este não seja numeral. Mas decorem assim. O porquê número 4 vai ser acompanhado do artigo o. Pronto. Basta. Então, é isso aí. Para recordar agora, a gente vai só relembrar os números dos porquês e terminar a aula. Porquê número 1, ele é assim. Porque separado sem acento, porque ele quer saber a razão, ele quer saber o motivo. Porquê número 1, motivo. Qual o motivo disso? Por qual razão? Por qual motivo? Por qual interesse? Qualquer coisa. Ele está perguntando por que separado sem acento. Porque junto sem acento, ele está explicando. Ele pode ser substituído pelo pois. Lembra? Por qual razão separado? Por que separado sem acento? Pois, porque junto sem acento. É por isso. O porquê separado com acento vai ser sempre acompanhado de sinal. Sempre vai ter um sinalzinho de interrogação aqui no final da frase e ele vai estar imediatamente anteriormente ao sinal. Ele vai ser a palavra que vai estar antes do sinal. Se for, ele é obrigatório, não tem regra que diga que não, que há casos excepcionais, não. É obrigatório que ele seja separado sem acento quando acompanhado de sinal de interrogação. E o último, porque que é o mais fácil, que eu acho, ele vai ser sempre acompanhado de artigo. Sempre ele vai ter o artigo imediatamente anterior a ele que o faça ser um porquê junto e com acento. Beleza, galera? Então é isso aí. Se vocês gostaram, deem um like aí, postem no Facebook, porque esse é um material com finalidade totalmente didática, um material que eu estou criando agora para ajudar vocês a se aprimorarem, a estarem preparados para os concursos. E eu espero encontrar vocês de novo em algum outro vídeo e algum outro momento em uma outra matéria, tá ok? Isso é bom para mim, isso é bom para vocês e é isso aí. Valeu por assistir. Continue firmes e fortes e fé em Deus que vai dar certo. Valeu. Made with Doodlecast Pro.